Sejam bem-vindos de volta ao canal e ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo vamos estudar aqui o contrato de experiência a partir da súmula 188 do TST. Muito bem, está aqui na tela já. A súmula 188 ela fala o seguinte: contrato de experiência, prorrogação. O contrato de experiência pode ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 90 dias. Muito bem, primeiro ponto aqui, a gente lembrar, claro, que o contrato de experiência é um tipo de contrato por prazo determinado, que é, portanto, uma exceção, uma situação excepcional, porque a regra geral no direito do trabalho, a partir do princípio da continuidade da relação de trabalho, é o contrato por prazo indeterminado. Essa é a regra geral, tá? E a gente compreendendo isso, né, o motivo disso é muito simples. O motivo disso é que, claro, o emprego, o trabalho é a fonte de subsistência do trabalhador, na maioria das vezes. O trabalhador depende do emprego, o trabalhador, claro, ele pretende, em geral, se fixar ao emprego. E daí que vem toda essa construção jurídica em cima desse tema, tá certo? E aí, portanto, o contrato de experiência, como todo contrato por prazo determinado, é uma situação excepcional e é uma situação em que a legislação traz alguns requisitos e traz algumas limitações ao contrato de experiência. A primeira delas está aqui, é o artigo 451 da CLT, que menciona contrato por prazo determinado, e aqui também, claro, o contrato de experiência vai estar incluído, que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Ele vai se converter, portanto, de contrato por prazo determinado para contrato por prazo indeterminado. Então a gente só pode ter uma prorrogação para qualquer contrato a prazo determinado, inclusive o contrato de experiência. E o prazo máximo do contrato de experiência, que vem na lei também, é o prazo máximo de 90 dias. Isso quer dizer que, ainda que haja prorrogação, né, o tempo inicial, digamos assim, previsto para aquele contrato, mais a prorrogação, não pode ultrapassar 90 dias. Então, digamos, o que é mais comum? Eu tenho um contrato de experiência de 45 dias, e aí a gente tem uma prorrogação de mais 45 dias. É muito comum esse formato aqui. Tá? É possível? Sim, é possível. Será que vai ser possível também, por exemplo, que eu tenha um contrato de experiência de 30 dias, que vai ser prorrogado por mais 60 dias? Sim, é possível. Não há necessidade de que os prazos sejam iguais aqui, o prazo inicial e o prazo prorrogado, tá? Ou poderia ser o contrário, 60 dias mais 30, tudo isso vai ser possível. O que não vai ser possível, claro, é eu ter um contrato de experiência, digamos, de 60 dias e aí prorrogar por mais 60 dias, porque aqui eu ultrapassaria os 190 dias, tá? Então, uma única prorrogação, né, e sempre respeitando o prazo máximo de 90 dias. É isso que está aqui na súmula 188. Bom, como a gente aqui no nosso canal, né, vocês que me acompanham aí, que me dão essa honra, como a gente gosta de estudar os temas mais a fundo, eu não vou parar por aqui. Poderia encerrar esse vídeo por aqui, essa análise, mas a gente vai avançar um pouquinho mais. Vamos avançar aqui para ver o 452 da CLT, que é a situação de contrato por prazo determinado, inclusive o contrato de experiência, que sucede outro contrato por prazo determinado dentro de 6 meses da extinção do primeiro contrato, né? Ressalvada a situação aqui de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos, que não vai ser a situação do contrato de experiência. Então, aplicando aqui esse artigo 452 para o contrato de experiência, o que a gente vai ter? Eu tenho um contrato de experiência, vou colocar CE número 1, né? E digamos que esse contrato ele foi um contrato que vigorou entre 20 de setembro, vocês sabem, é o dia do meu aniversário, esse dia é maravilhoso, 20 de setembro de 2022, por exemplo, até, digamos aqui, 20 de outubro de 2022. Então, portanto, aí cerca de um mês esse contrato de experiência. E aí, o que está dizendo aqui esse artigo 452 é o seguinte: dentro de 6 meses aqui, né, para facilitar aqui a nossa conta, então, até 20 de abril de 2023, se houver uma nova contratação desse mesmo trabalhador, esse contrato número 2, ainda que se diga que é um contrato de experiência também, esse contrato aqui ele vai ser, por força de lei, um contrato por prazo indeterminado. Então vai descaracterizar, portanto, o contrato de experiência. Se a contratação se der, por exemplo, aqui, digamos um exemplo, no dia 1º de janeiro de 2023, portanto aqui dentro dos 6 meses da extinção, né, do primeiro contrato por prazo determinado. Tá? Essa é uma situação interessante que é bom a gente relembrar também. Bom, mais 3 pontos aqui para a gente fechar esse vídeo. Formalização, né? Com relação à formalização do contrato de experiência.
A nossa lei não traz expressamente a necessidade de que o contrato de experiência seja escrito, que ele tenha alguma formalidade, tá? Então isso não está escrito na lei, não está escrito na CLT. Mas a jurisprudência trabalhista, considerando essa situação de excepcionalidade que eu mencionei aqui, a jurisprudência trabalhista é bem tranquila, inclusive no TST, no sentido de que sim, é necessário que haja formalização do contrato de experiência para que se configure como contrato a prazo determinado, né, e vai ter as características próprias e as verbas aí, claro, a gente sabe que vão ser um pouco inferiores às do contrato por prazo indeterminado. Um exemplo aqui, um contrato por prazo indeterminado, na sua extinção ele vai ter o aviso prévio, por exemplo, situação que não vai acontecer no contrato por prazo determinado, certo? Só para dar um exemplo aqui, a gente teria outros. Mas muito bem, formalização, então a jurisprudência entende que é necessária a formalização, senão esse contrato ele vai ser um contrato a prazo, por prazo indeterminado, tá? Já mencionamos aqui a situação então de nova contratação do mesmo trabalhador, né? Se acontecer no prazo de 6 meses, por força de lei, esse segundo contrato vai ser por prazo indeterminado. E tem uma outra discussão aqui no contrato de experiência, que é a seguinte: se o empregador ele já contratou aquele empregado num contrato de experiência, tá? E aí fizeram, digamos lá, ficaram 90 dias e esse trabalhador não continuou no emprego. Será que o mesmo empregador e o mesmo trabalhador poderiam firmar depois um segundo contrato, ainda que ultrapassasse o prazo de 6 meses, digamos aqui depois de 7, 8 meses, 1 ano? Será que seria possível isso? Porque, veja, um contrato de experiência, claramente, ele tem a finalidade de permitir que as partes se conheçam, né? Que tanto o empregador avalie o empregado e o empregado também avalie o empregador. Eles vão se avaliar reciprocamente para ver se aquela relação vai funcionar, né? Seria aquele período ali do namoro, eles estão ali namorando ali para ver se vão casar ou se não vão casar, né? Como se fosse mais ou menos isso. É um namoro breve, né? Um namoro de 3 meses, mas acontece, né? E aí, acontece muito inclusive, né? Mas em suma, a gente tem então essa situação para esse teste recíproco. E aí perceba, se eu já tiver tido um primeiro contrato de experiência, e aí dentro de um período que não seja um período longo, ainda que ultrapasse 6 meses, que é o tempo do 452 que a gente viu aqui, né, parece que essa finalidade vai estar desvirtuada. Então é muito forte em doutrina e jurisprudência essa ideia, essa tese de que não vai ser possível um segundo contrato de experiência com o mesmo trabalhador. Tá? E aí só seria possível um segundo contrato de experiência, um contrato de experiência número 2, portanto, com o mesmo trabalhador, primeiro, se for para uma função diferente, né? Digamos que o primeiro contrato foi para uma função bem determinada, né? Digamos lá, função, digamos, de caixa, né? De caixa do supermercado. Aí ficou 90 dias, não deu certo e tal. Aí depois de alguns meses ele faz um outro contrato de experiência, mas para uma outra função, né? Digamos lá, para a função de vigia, né? Mas aí teria que ser uma função realmente que vai descaracterizar, que vai ser a função bem diferente da função anterior, né? Então, digamos lá, o caixa do supermercado, e aí o cara ele vai ser técnico de informática, ele tem uma formação nesse meio tempo, e aí ele vai ser técnico de informática, digamos, naquela mesma empresa, uma função completamente diferente. Aí, num caso como esse, vai justificar até que você possa ter um segundo contrato. Ou se decorrer um longo período, né? Digamos lá, decorreram 3 anos, né? 5 anos, 10 anos. É claro que aí num período longo assim as pessoas mudam, as empresas mudam também. E aí nesse caso vai ser justificável que se tenha um segundo contrato de experiência. Beleza? Outra situação que o TST já julgou, para fechar aqui, é se o trabalhador já tiver sido contratado como trabalhador temporário. Contratação temporária da Lei 6.019 de 74. Então, se o trabalhador já foi contratado como temporário, ele já trabalhou naquela empresa, ainda como temporário, né, ainda que haja essa intermediação de mão de obra, que é o que acontece aqui no trabalho temporário, né, ainda que aconteça isso, essa finalidade também recíproca de conhecimento, quer dizer, do empregador conhecer o empregado, do empregado conhecer a empresa também, isso já aconteceu, né? Então, o TST fala que nesse caso também não vai ser possível um contrato de experiência. E aí, se por acaso for feito esse contrato, ele vai ser considerado como um contrato por prazo indeterminado. Maravilha, minha gente? Então, beleza. A partir da súmula 188, que é uma súmula relativamente simples, a gente conseguiu estudar e aprofundar aqui vários tópicos dentro do tema de contrato a prazo e também o contrato de experiência, tá bom? Continue acompanhando aqui o canal, não deixe de se inscrever, deixar seu like aí, compartilhar para que o nosso canal e o nosso projeto, você já sabe, possa continuar crescendo e possa continuar ajudando mais pessoas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.